Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder e vamos com a notícia que vem diretamente com o André Marcília. Bomba, 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 surpreendente essa notícia. Mensagens explosivas do Vorcaro apontam para Moraes. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até aonde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Talvez o Moraes tenha sido entregue sem querer pelo Vorcaro. Hoje pela manhã, o jornalista Sam Puncher do Metrópolis trouxe duas mensagens explosivas do Vorcaro que pediam que alguém influente e poderoso em Brasília interferisse em seu favor na Polícia Federal e na PGR. Eu vou te mostrar agora quais são essas mensagens, o que elas revelam e por que tudo aponta para Alexandre de Moraes. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Bom, vamos lá. O jornalista Sam Puncher, como eu mencionei, publicou nesta manhã no X duas mensagens explosivas com base no relatório preliminar da Polícia Federal anexado essa semana pelo ministro André Mendonça ao processo do Master. A primeira mensagem do Vorcaro diz que o ex-banqueiro pedia que uma pessoa muito poderosa, com muita influência sobre a Polícia Federal e a PGR, a Procuradoria-Geral da República, falasse com Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, e com Paulo Gonet, procurador-geral da República, para que nenhum subordinado deles fizesse alguma sacanagem, senão iria tudo pro saco. E isso a gente já tem vídeo aqui no canal mostrando. Essas mensagens já foram reveladas aqui pelo canal. O ponto não é esse, o ponto é que o Vorcaro escreveu ainda que o problema dele no Banco Central já não estava mais sendo resolvido pelo Galípolo, presidente do Banco Central, e que ele precisava da ajuda de uma pessoa muito poderosa para destravar a situação. A questão aqui, meus caros, é essa. Quem é? Quem seria, então, essa pessoa muito poderosa, com influência sobre a Polícia Federal e sobre a Procuradoria-Geral da República e sobre o Banco Central que o Vorcaro queria acionar no momento mais crítico da vida dele? E a gente vai aqui chegar aos indícios que todos os caminhos levam a Roma do Moraes. Todos os caminhos apontam para o Moraes. Vamos falar dessas evidências? Vamos lá. Ó, primeira evidência, a gente já sabia, né, das mensagens do Vorcaro para o Moraes no dia da sua prisão. Lembram-se? Conseguiu bloquear? Conseguiu bloquear é o quê? O que era para ser bloqueado? Será que não era exatamente isso que ele pede aqui, então, nessa mensagem aos seus interlocutores? Será que essa pessoa poderosa não seria o Moraes e ele estava pedindo para ele bloquear no dia da sua prisão? A segunda evidência é também importante porque ela aponta para o fato de que a mulher do Moraes estava contratada por 129 milhões de reais, depois tinha mais 50 milhões de reais, tinha outro contrato, lembram-se disso? Mas enfim, ela estava sendo contratada para justamente lidar com os problemas do Vorcaro no Banco Central, dentre outras coisas. Então, essa é a segunda evidência. A terceira evidência é que o Paulo Gonet só foi indicado para o seu cargo de PGR pelo Lula em 23, depois reconduzido depois de muito e muito lobby, todo mundo sabe disso, muito lobby e pressão de quem? Do próprio Alexandre de Moraes e também, claro, do Gilmar Mendes, que é uma pessoa ligada ao Alexandre de Moraes e também muito ligada ao governo Lula. A quarta evidência é que o Paulo Gonet, ele é ex-sócio do Gilmar Mendes no IDP, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, foi sócio dele e depois vendeu a sua parte para o Gilmar. Então, o Gonet é uma pessoa ligada ao Gilmar, é uma pessoa ligada a esse eixo Gilmar Moraes. Portanto, óbvio que isso também é uma evidência. Se o Vorcaro estava se destinando à Polícia Federal, ao Gonet e pedindo ajuda de alguém influente, tendo a mulher do Moraes contratada e tendo o próprio Moraes recebendo uma mensagem, conseguiu bloquear, é muito difícil que não seja o próprio Moraes o destinatário dessa intenção dele, não seja o próprio Moraes, essa pessoa muito poderosa
criminosa a que ele estava se destinando ou estava buscando procurar. O que precisa acontecer agora com urgência é a Polícia Federal investigar quem é essa pessoa. É o Moraes? Não é? Quem é? A Polícia Federal é que tem que ter esse trabalho de revelar quem é essa pessoa. Isso não pode demorar. Ou então, o próprio ministro André Mendonça que venha a público e diga: eu já sei quem é a pessoa, e revele, levante o sigilo sobre isso, porque realmente, se for o ministro Alexandre de Moraes, meus caros, nós podemos estar diante de crimes gravíssimos, como corrupção passiva, como advocacia administrativa e outros mais. É necessário, portanto, que isso seja revelado imediatamente, porque se for, repito, o ministro Moraes, o STF, como um todo, precisa passar por uma investigação seríssima e o Gonê vai ter que ser afastado, porque ele não pode investigar ninguém. Ele é parte disso tudo. Deixa aqui o seu comentário. E vamos para umas notícias no site Poder 360. A Glaze diz que Wagner deve ser punido se comprovada a irregularidade. Deputada defende investigação sobre o Banco Master e declara acreditar na inocência do colega de partido. A deputada federal e ex-ministra das Relações Institucionais Gleisi Hoffmann afirmou na quinta-feira que acredita na lisura do senador Jacques Wagner, alvo da Operação Compliance Zero, que apura a suspeita de fraudes, corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas ao Banco Master. A congressista ressaltou, no entanto, que o senador deve responder legalmente caso seu envolvimento seja comprovado. Gleisi declarou ter ouvido as explicações de Wagner sobre a Credit Sexta, operação de cartão consignado voltado a servidores públicos que originou a atuação da instituição financeira da modalidade de crédito. O senador disse que vendeu a operação antes do Master ser sócio dela. Ouvi falando sobre isso, acredito no Jacques, que ele não tem nada a ver. Agora, se tiver comprovação de envolvimento, de benefício pessoal, ele precisa responder. Ninguém está isento disso, disse a deputada em entrevista à rádio Band News FM Curitiba. Alinhada ao discurso das bancadas e lideranças do PT, Gleisi mencionou as suspeitas contra o senador Flávio Bolsonaro. Segundo ela, as investigações sobre Wagner não retiram a gravidade das acusações contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os áudios são muito graves de dinheiro remetido para o exterior de proximidade, afirmou. A deputada, que é pré-candidata ao Senado pelo Paraná, defendeu a continuidade das investigações e instalações de uma CPMI para apurar o caso do Banco Master, sendo que eles mesmos não votaram. A Polícia Federal realizou busca e apreensões em endereços ligados a Wagner como parte da nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes e corrupção relacionados ao Banco Master. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos $55 mil e 33 mil euros em espécie, valor equivalente a aproximadamente R$ 471 mil. Segundo a Polícia Federal, a investigação apura suspeitas de que Wagner tenha recebido vantagens indevidas relacionadas ao Banco Master, controlado pelo empresário Daniel Vorcaro. Os investigados também analisam a compra de um apartamento em Salvador avaliado em cerca de 2 milhões. A apuração identificou ainda uma transferência de 3 milhões de uma empresa ligada ao empresário Augusto Lima para integrantes do núcleo familiar do senador. De acordo com a decisão de Mendonça, o repasse é tratado como um dos indícios da relação entre Wagner e o empresário. Ao comentar o caso, Haddad afirmou que a proximidade política não pode impedir a atuação das instituições. Eu vou lamentar se uma pessoa próxima a mim errou, porque é uma pessoa que eu conhecia, mas eu não posso desejar, até para o bem da sociedade, que a lei não seja aplicada, disse. O petista acrescentou que os adversários também devem ter seus direitos preservados. Se um adversário meu não errou, ele tem que ter os seus direitos garantidos de defesa. E se um aliado meu errou e está comprovado, paciência. O país tem que funcionar assim, afirmou. A assessoria de Jacques Wagner informou em nota que os valores apreendidos correspondem a diárias legais recebidas em missões internacionais e que não foram utilizados. Segundo a nota, os recursos foram devidamente declarados
O senador afirmou que não é réu nem foi denunciado em qualquer processo relacionado aos fatos investigados. Wagner também declarou estar à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. O senador Jacques Wagner esclarece que não é réu, não foi denunciado e não foi acusado em nenhum momento relacionado aos fatos investigados. O parlamentar acompanha com tranquilidade o andamento das investigações e mantém confiança na condução delas. Cabe esclarecer que o apartamento mencionado jamais integrou o patrimônio do parlamentar. O senador também nega atuação em favor do Banco Master ou qualquer outra instituição financeira. Sobre os valores em espécies apreendidos, a assessoria informa que o montante é fruto de diárias legais, declaradas e não utilizadas em missões internacionais oficiais. Por fim, o senador Jacques Wagner reitera que e permanece à inteira disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos com a certeza de que a verdade prevalecerá. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando na mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.